Que bom que você veio. Deus seja louvado pela tua presença. É muito bom nos reunirmos para termos o privilégio de estarmos na presença de Deus, de podermos adorarmos, louvarmos a Deus e mais do que tudo recebemos a Deus as bênçãos que Deus tem separado para nós. Já fomos abençoados aí com os louvores da equipe. O Abinal aqui com a família, né, estão aí todos orgulhosos do filho Samuel, que nos abençoou com a mensagem. E enquanto eles cantavam os hinos ali, eu estava sentado, enquanto o Samuel estava cantando, estava pensando do privilégio que vai ser. Realmente, quando a gente poder estar na presença de Deus, ali de Jesus, do Espírito Santo, dos anjos, de estarmos ali no céu. Eu não sei vocês, mas é uma das coisas que eu, como cristão, como filho de Deus, desde quando eu pisei aqui pela primeira vez na igreja, é o que eu mais almejo na minha vida. E é uma das coisas que eu persisto e persevero todos os dias. Permanecer na presença de Deus, me preparar para estarmos nesse grande dia na presença de Deus e nos vermos face a face com Deus, assim como a gente está se vendo hoje. Mas isso só será possível se nós fazermos a nossa parte. Deus já tem feito a parte dele. Deus já fez a parte dele. Deus está fazendo a parte dele. Agora, no processo da salvação, nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos negligenciar a nossa parte. E essa, eu poderia dizer que é uma das coisas não impossível para Deus, mas impossível para mim e para você. É uma das coisas mais difíceis para mim e para você. Nos prepararmos para estarmos um dia com Jesus. Sabemos que se eu e você estamos aqui é pela atuação e a obra do Espírito Santo na nossa vida. Porque que nem bem o Marcelo falou aqui, todos nós somos o quê? Pecadores. Eu e você, nós temos uma natureza. Essa natureza, ela é uma natureza minha e tua, é uma natureza natural, é uma natureza o quê? Carnal. E essa natureza carnal, ela é contrária à natureza o quê? Espiritual. Isso é tão verdadeiro que Paulo, ao escrever lá em Coríntios, ele deixou um verso que é um dos versos que eu tenho sempre comigo na minha mente. Para não esquecer de quem eu sou. Porque é um dos grandes problemas que nós temos muitas vezes, é de esquecermos quem nós somos, na essência. E eu convidaria você agora, por favor, a abrir a sua Bíblia. Vamos ler lá 1 Coríntios. Para mostrar aí, né, um pouco daquilo que nós vamos meditar essa noite. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler primeiramente aí o verso 14. É um dos versos que eu particularmente gosto muito. E é um dos versos também que eu tenho o privilégio de falar com algumas pessoas, especialmente aqueles que ainda não professam a nossa fé, aqueles que ainda não compreendem a nossa fé, aqueles ainda que não convivem com a gente, que não têm Jesus como a sua esperança. E esse verso ele fala muito profundo. Ele diz assim: quem não tem um espírito, não aceita as coisas que vêm do espírito. É o verso 14. Não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são o quê? Loucura. E não é capaz o quê? De entendê-las, porque elas são discernidas o quê? Espiritualmente. Aqui tem Paulo falando aqui uma coisa muito profunda para mim e para você. É comum a gente muitas vezes se deparar com pessoas que muitas vezes falam que não compreendem as Escrituras, que não compreendem a palavra de Deus, que não compreendem certas passagens. E eu falo para eles, quem nos dá a compreensão, quem nos dá o entendimento, quem nos dá a sabedoria, discernimento é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que ajuda, que nos auxilia.
Você imagina você, um jovem que viveu até os 28 anos de idade sem nunca ter pego a Bíblia. E começar a estudar a Bíblia ali dentro de um shopping. Eu ganhei a minha primeira Bíblia. Eu ganhei ali aquele livrinho, um livrinho azulzinho. Eu tenho ele guardado até hoje, devia ter trazido. É aquele livrinho que tem ali, não sei se tem todos, não me lembro, mas é aquele livro azulzinho do Novo Testamento, onde tem ali os Novos Testamentos. E eu pegava aquele livro ali e no meu horário de intervalo do almoço ou da janta, eu pegava ele sentado ali no banco e começava a ler as passagens ali, mas não compreendia nada. Porque eu ainda não tinha a compreensão e o discernimento e a importância do Espírito Santo na minha vida. Mas eu me lembro da primeira passagem que eu entendi até hoje, eu não me esqueço dela nunca mais. Não me esqueci nunca mais. Porque o Espírito Santo começa a agir, começa a trabalhar. E ele começa a revelar para você. Quando você começa a buscar e começa a compreender e começa a buscar com sinceridade as coisas de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a agir, começa a trabalhar. E a gente sabe que uma das coisas que é o maior desafio para mim e para você é buscarmos o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. A gente na classe do discipulado, a gente fala que é o BDS, que é o batismo diário do Espírito Santo. E uma das coisas que eu falo para eles, que eu busco todos os dias, quando eu levanto, é o quê? Clamar pelo batismo do Espírito Santo. A gente vai ver outras passagens aqui, não só essa, quão fundamental é o Espírito Santo na nossa vida. Nós estamos aqui nos preparando. E nessa preparação, se nós não buscarmos o poder do Espírito Santo na nossa vida, não tem como a gente se preparar. Porque nós vimos aqui que Paulo falou que quem não tem o Espírito Santo, o quê? Não aceita as coisas do Espírito Santo, não aceita as coisas de Deus. Não é natural, né? O nosso natural não é crer, não é aceitar, não é gostar. Né? Eu me lembro, recém ali batizado, né? Alguns amigos meus vinham e falavam assim, mas agora você não faz isso, você não faz aquilo, você deixou isso, você deixou aquilo. E alguns até falavam, poxa, que loucura, né? O que está acontecendo com você? O que aconteceu na sua vida? É loucura que você está fazendo? Porque conviveram comigo durante 20 anos de idade. 28 anos até na minha vida. E ali quando eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a compreender qual que era o plano de Deus, qual que era a vontade de Deus para mim. Começou algo que a gente muitas vezes, quem está de fora não entende. Mas aquele que está recebendo o poder do Espírito Santo compreende e entende. Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações que não é uma simples mudança. Não é uma simples alteração que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo começa a agir em mim e em você. Ela fala lá na página 172 que há uma transformação. Nós somos transformados, regenerados. Pedro, ele fala isso, se a gente lê ali 1 Pedro, ele fala que nós somos regenerados pelo poder da palavra de Deus. E se a gente pegar ali em João, né, o nascer do Espírito, o nascer da água, quando nós somos batizados, o Espírito junto com a palavra, eles vai o quê? Vai nos transformando diariamente. Só que muitas vezes nós não entendemos, não compreendemos que isto é só o início do processo. A gente não sabe até quando nós vamos durar aqui, mas podemos dizer que é um processo de uma vida toda. Enquanto estivermos aqui com vida e com saúde, há um agir do Espírito Santo na nossa vida, de transformação. E aí você tem ali, é tirado o quê? A natureza carnal e é substituída pela natureza espiritual. E há o quê? Um agir do sobrenatural na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que é uma coisa normal, comum, de eu estar aqui falando, pregando, você estar aí sentado, ouvindo. Não é. O maior milagre que Deus opera na nossa vida é a gente deixar os nossos afazeres, aceitar o convite de Deus.
Bendito seja o Senhor porque você foi sensível à voz do Espírito Santo. E assim como tem ali, né, o nascimento natural, quando a gente nasce, né, carnalmente, tem processos de dores, né, quando tem um parto, né. Pedro também fala que quando o nascer do Espírito, né, o ser uma nova criatura, ter uma nova vida, não é diferente. Vai vir algumas coisas com dores também. Porque a gente tem ali a natureza carnal e ela vai se manifestar o tempo todo. Só que a gente está buscando Deus, está buscando o Espírito Santo de Deus. E aí começa a ter aquele conflito interno, aquela briga interna, né? Eu li um livro uma vez de um adolescente que teve um problema com leucemia. O nome do livro era Atravessando o Meu Deserto. Foi num concílio de ancião que eu participei uns anos atrás. Ele estava lá com a família dele. E ele testemunhou, não só testemunhou, mas lendo o livro, ele falava que quando ele foi transplantado, ele teve uma rejeição do órgão. Né? Rejeitou. Então foi uma luta muito grande do próprio órgão, né? Tem uma coisa estranha, diferente daquilo que estava lá. Então houve uma rejeição. E ele colocou uma aplicação, eu nunca esqueci, que não é diferente na minha vida espiritual e da minha vida carnal. A minha vida carnal, a minha vida natural, muitas vezes ela vai querer o quê? Rejeitar o quê? A vida espiritual. Tem que haver o quê? Um esforço, uma luta. Tem que haver um esforço, uma luta da minha parte e da tua parte. Para que a gente vença o quê? A rejeição da natureza carnal com a natureza espiritual. É como a gente leu aqui, né? Paulo falando que para a gente aceitar as coisas de Deus, a gente precisa do quê? Do Espírito Santo de Deus. O próprio Jesus, ele falou, né, na sua oração, que se há uma das coisas que eu e você temos que pedir todos os dias e clamarmos é a quê? Pelo Espírito Santo de Deus, pelo batismo do Espírito Santo de Deus. A coisa mais importante, mais primordial, mais urgente na nossa vida é o quê? É o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E tanto precisamos que Jesus, ele não nos deixou, né? Órfão. Se a gente for lá para João escrevendo, falando um pouco da importância, né, do Espírito Santo na nossa vida. João 16, né? Vamos abrir lá João 16, por favor. João 16, capítulo 16, verso 8, são versos conhecidos nossos. E aí a gente está aqui, né, num reforço. João 16, verso 8. Jesus aqui, né, comentando, né, sobre a obra e a importância do Espírito Santo não só para os discípulos, mas até quando ele viesse, né, ele falou assim, no verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu lembro de uma experiência que eu tive com o tio da Luciene. Ele rebatendo ali, né, algumas passagens, rebatendo alguns estudos, e ele falando assim, quem que vai, né, conseguir vencer? Quem que vai conseguir fazer isso? Quem que vai conseguir fazer aquilo? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer aquilo? Eu falei para ele assim, não sou eu, não é você. E eu tive a oportunidade de ler essa passagem para ele. E quando a gente fala aqui, né, se a gente lê aqui no verso, no título aqui, fala que é a obra do Espírito Santo. Daí eu tive a oportunidade de falar para ele, falei, Guinho, não sou eu, não sou você. Não sou eu que te convenço. Não é você que se convence. Não é pastor que convence ninguém. Mas é quem? O agir e a atuação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Quem que me convence do pecado, da justiça e do juízo é quem?
é o Espírito Santo de Deus. E teve uma época quando eu já estava frequentando a igreja, recém-batizado, a gente participando ali da classe quando tinha a classe de professores da escola sabatina, teve um debate ali, e nesse debate ali eu estava no meio dos anciões, junto com o pastor, na época era o pastor João Batista, já mais de 20 anos atrás, e nesse debate ali, a maioria dos anciões chegou a afirmar que a gente só recebia o Espírito Santo quando a gente se batizava. Não, né? Eu falei, a minha experiência não me diz isso. Eu recém-chegado na igreja, né? Estudando a Bíblia ali, e pela experiência que eu tive, eu falei, eu acho que vocês, desculpa, né, com todo respeito, mas eu acho que vocês estão equivocados na afirmação de vocês. E o pastor ficou me ouvindo, né, João Batista? Eu falei assim, como é que vocês explicam um jovem dentro de um bar ouvir uma voz dizendo, sai desse lugar que aqui não é o teu lugar? Como é que vocês me explicam isso? E eles, né, pararam. E aí, depois eu fui entender que aquela voz era quem? Era o Espírito Santo de Deus falando comigo. E aí eles pararam. Foi, gente, aí eu fui ler essa passagem, porque a experiência que eu tive com Deus, a experiência que eu tive com o Espírito Santo, mesmo antes de me batizar, mesmo antes de me converter, quem que me convenceu que eu estava num mundo de pecado? Foi quem? O Espírito Santo de Deus. Quem que me convence a batizar? Quem me convence, né, pastor Salom, a aceitar as doutrinas, os ensinos de Jesus? Não é eu, não é você quando a gente dá estudo bíblico. É quem? É o Espírito Santo de Deus. É o mover, é o agir do Espírito Santo de Deus. A gente tem um casal ali, a Juliana e o Ocho, que eu tive o privilégio de dar o estudo bíblico para eles na pandemia online. Eu me lembro da Juliana falando assim, o Washington ele está meio assim, né? Nem combinei nada com eles, mas tudo bem. Ele está meio, né, desconfiado ali e tal, né? Ele falou que vai vir e tal ali, né? Vai ele participar, né? E aí começou a participar e tal, e começou a gostar e tudo. E aí, meu amigo, depois, meu irmão, depois que o Espírito Santo começa a fazer e agir, não tem quem fuja. Não é o Wilson que está dando o estudo bíblico. É o agir do Espírito Santo. Isso é uma das coisas que eu e você muitas vezes falhamos, é não acreditar no agir nesse poder. Eu me lembro quando eu trabalhava ali na VCP, a antiga Papel Simão, que virou VCP, que depois virou Fibra, que agora virou Suzano, né? Papel e celulose. Conheci ali o Ademir que é o meu pai na fé, um jovem de 28 anos que gostava de skate, que gostava de surf, que se vestia, né, conforme esse mundo, né? Me chamou um dia para vir para a igreja. Depois de alguns meses ali convivendo com ele, trabalhando com ele, ele me chamou um dia para vir para a igreja. Fiz amizade com ele e ele me chamou para vir para a igreja. Eu falei, nossa, mas eu ir para a igreja, Ademir? Eu já falei aqui para vocês que eu nunca fui ateu, mas eu era meio que um à toa. Eu acreditava em Deus, confiava em Deus. Me lembro ali, Abinal, das minhas experiências com Deus ali, chorando por causa de um relacionamento, de uma moça que me deu um pé, né? E ali, no meu leito de cama ali, pastor Saulo chorando, eu falei, Deus, por que ela fez isso comigo? Eu a amava tanto. Então eu confiava, acreditava em Deus. Eu sabia que Deus existia. E aí o Ademir chegou e falou, Wilson, vamos um dia, vamos lá para a igreja, está tendo uma semana de oração na igreja. Eu falei, e na igreja, Ademir? Eu mal ia na igreja católica. Eu falei, e na igreja de crente? E eu falei para vocês que eu gostava de andar de skate, né? E esse período que eu andava de skate, eu vivia do skate, trabalhava em loja, né? Que fazia campeonato, vivia nesse mundo de skate. Eu morava em Campinas, vivia em Campinas e Piracicaba, então viajando ali, né?
E tinha momentos que ia andar de skate com os amigos, a gente passava sempre em frente a uma igreja. E ali, como jovem ali, a gente tinha, né, os momentos ali, né, enfim, né. Ficava dando risada, né, enfim. Mal sabia eu que um dia eu ia me tornar crente. Ia crer na mesma coisa que eles criam. Por quê? Um dia, uma pessoa chegou e falou para mim assim, olha, vamos à igreja. Viu ali em mim, num jovem, sem esperança, sem futuro. Falou, vou levar alguma coisa boa para esse rapaz aí. E eu não me esqueço até hoje, o primeiro dia que eu entrei na igreja, quem estava pregando era o pastor Bulhon, era uma semana de oração que tinha lá, estava tendo lá em Curitiba. Isso foi de 99 para 2000. E era do sistema ADSAT ainda, tinha que ligar, né, a antena, eu lembro muito bem disso, né, e colocou ali um telão, né, na igreja e tal. E o que me chamou a atenção, lógico, no sermão dele ali tudo, né, um carinho enorme pelas mensagens do pastor Bulhon, me ajudou bastante. Mas o que me chamou a atenção, que nesse dia teve um batismo. E no tanque batismal, estava lá uma ex-prostituta, testemunhando e falando do poder que Deus fez na vida dela, da transformação da vida. Aquilo me chamou a atenção de um jeito. Eu falei, opa, como diz, né, caiu a ficha, acendeu a luzinha. Eu falei, interessante isso aí, hein? Gostei disso. Aí comecei a participar, me chamou para estudar a Bíblia. Estudamos a Bíblia ali com cerca de 12 jovens lá no condomínio Lagoinha. Se passaram 9 meses até que eu me batizei. Logo veio aquela série do milênio, né, do ano 2000, lá com o pastor Henry Fairabi. Fiz a série toda também. E Deus foi agindo, foi trabalhando. Só que nesses 20 anos eu compreendi e entendi que uma das coisas que eu não posso fazer é deixar de fazer a minha parte no plano da salvação. Porque uma das coisas que nós estudamos lá na classe do discipulado, nós vamos ser provados o tempo todo enquanto estivermos aqui nesse mundo. Provados. Provados porque a nossa fé, ela vai ser provada o tempo todo. Assim como Jó foi provado, nós também seremos provados. Se você não foi, você vai ser provado. Se você foi e venceu, louvado seja Deus. Porque cada vez que nós somos provados e nós vencemos a provação, isso o quê? Nos fortalece. Mas é fato também que eu e você somos o quê? Tentados. E tem diferença entre provação e tentação. Provação é nas doutrinas, naquilo que você crê. E tentação tem a ver com o nosso caráter. Davi foi tentado. Mas não venceu. Caiu. Isso revela para mim e para você o seguinte, que nós temos o quê aqui? Vigiar. Temos que vigiar. Agora, como é que nós vamos vigiar por nós mesmos? Essa semana que passou, né, dentro da lição que nós estamos estudando ali do trimestre, que falando de Efésios, essa lição fala que é o poder de Cristo que vai fazer que nós sejamos o quê? Vencedores. É o agir do Espírito Santo que vai fazer que eu, você, tenha a condição de vencer. Porque não é por mim, não é por você, não é pela minha obra, não é pela minha força, não é pelas minhas condições. É pelo agir de quem? Do Espírito Santo na nossa vida. E a gente vê isso muito bem claro quando a gente pega outros textos, né, muito importantes. Jesus colocando isso para nós, né, de uma forma bem didática, quando ele falou em parábolas, né, vocês já até sabem, né, qual é essa parábola.
É a parábola aqui das 10 virgens, ilustrando ali, né, a importância de sermos prudentes, né, e não sermos insensatos. Né, ali traz a parábola ali das candeias, do óleo, e a gente sabe que o óleo simboliza, né, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o que aconteceu com aqueles que não estavam com o Espírito Santo de Deus? Ficaram pedindo para que as que tinham. Porque nós sabemos que temos que aproveitar o tempo que temos para nos prepararmos. E aproveitarmos o momento que nós estamos vivendo, que é da chuva temporã do Espírito Santo. Para quando vier a chuva o quê? Serôdia, nós estejamos preparados para recebermos, e se estivermos aqui com vida e com saúde, temos o privilégio de participarmos da obra e sermos ali abençoados com o batismo do Espírito Santo na chuva serôdia. Eu não sei vocês, mas é uma das coisas assim que eu fico pensando como é que vai ser. Né? Ainda na classe ontem, né, a gente discutindo ali, né, um pouco. Que a gente como pecador não dá para ter uma noção real, a não ser daquilo que está revelado. Mas já deu para imaginar, né, para a honra e glória de Deus ali, você está pregando, é lógico que hoje a gente tem, né, a mensagem sendo pregada através do rádio, através da internet, através da TV, né, os meios de comunicação que existe aí, e Ellen White já falava isso no livro Final dos Tempos ali, como Deus ia usar a tecnologia para o avanço da mensagem, mas nada comparado com o poder, com o agir do Espírito Santo de Deus. Você estando ali com a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, sendo usado por Deus ali para ter fenômenos sobrenaturais ali de curar pessoas, por exemplo. Como foi no início da igreja, a gente sabe que não vai ser diferente, né? No final da história desse mundo, antes da volta de Jesus, o povo remanescente vai ser usado por Deus, né, através do agir e da atuação do Espírito Santo de Deus, para proclamar as verdades de Deus, para que as pessoas sinceras no templo ali sejam também assim convencidas pelo Espírito Santo de Deus, para se preparar para a grande volta de Jesus. Você quer estar preparado para esse dia? Busque cada vez mais o Espírito Santo de Deus. E a gente sabe que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, não tem como a gente negar as obras do Espírito Santo de Deus. Se a gente for ali em Gálatas 5, ali a gente tem o que? O fruto do Espírito Santo de Deus. Não tem como a gente negar. Quando o Espírito Santo de Deus está agindo na nossa vida, não tem como a gente negar. Quando a gente anda com Ele, não tem como a gente negar. A gente se veste como Ele. A gente fala como Ele. A gente come como Ele. Porque Ele está o quê? Nos transformando. A sua imagem e a sua semelhança. Essa é uma das maiores obras que pode acontecer na minha vida e na tua vida. A gente estar ali refletindo o caráter de Deus. Só, queridos, que a gente não pode brincar. A gente tem um inimigo. E esse inimigo não quer que isso aconteça na minha vida e na tua vida. O inimigo de Deus não quer que você seja um instrumento que nem o Samuel cantou. Ele não quer. Porque o que o inimigo quer de mim e de você é o quê? Que a gente perca o céu. Assim como ele não tem mais direito ao céu, ele quer que eu e você também não estejamos no céu um dia. E ele vai fazer de tudo para te tirar do céu. Não dá para brincar. Não dá. É algo muito sério, porque o que está aqui em risco é a minha vida, a tua vida, e ela é eterna. Por isso que eu não tive dúvidas de escolher
de decidir permanecer, não só de aceitar, mas de permanecer, de perseverar e de ficar ao lado de Jesus. Mas lembre-se que isso só é possível com o agir, com a atuação do Espírito Santo de Deus. Nós vamos para casa agora. Eu vou para minha casa. Deus sabe as lutas que você enfrenta, assim como eu também. Deus sabe dos desafios. Esses dias a gente estava no pequeno grupo ali na casa do Marcelo. O Marcelo olhou para mim e viu, está triste. Eu precisava do colo de Deus naquele dia. Todos nós muitas vezes precisamos do colo de Deus. E nós temos o Espírito Santo de Deus porque Ele também é o que? É o meu consolador. É Ele que me dá força muitas vezes no momento que eu preciso de força. Busque o Espírito Santo de Deus. Mas busque como algo assim, como um fôlego que você está perdendo muitas vezes, sabe? Como algo assim imprescindível, que você não pode viver sem. Assim como se a gente ficar sem comer, a gente vai morrer um dia. Assim, se eu ficar sem respirar, eu vou morrer sem o oxigênio. Que você busque o Espírito Santo de Deus como essas coisas tão necessárias, tão cruciais na nossa vida. Que Deus o abençoe. Que você saia daqui com essa esperança, com essa certeza que o Espírito Santo de Deus é algo fundamental, importante para a nossa vida. Nós vamos cantar agora e que você possa refletir da importância e da atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vive em mim, que a gente vai cantar. Amém. Nesse pensamento de que o Espírito Santo continue trabalhando, atuando na nossa vida, a gente buscando, pedindo mais e mais do Espírito Santo, convido você a se colocar em pé, cantar junto com a gente o hino Vive em Mim, convidando o Espírito Santo para que Ele viva em nós. Você que está em casa também, louve junto com a gente de todo o seu coração. Hino de número 42, Vive em Mim. Mãos do céu.
Vamos orar? Amantíssimo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós tivemos de estarmos aqui nesta noite, iniciando esse dia, essa semana, na Tua presença, reconhecendo, sabemos, ó Deus, que temos o privilégio de termos aí o Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas. Ao nascermos ali no batismo, essa natureza nova, essa natureza espiritual, ela tem que ser ali diariamente sustentada pelo poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nos perdoa, Deus, porque nós somos pecadores e muitas vezes deixamos ali o egoísmo agir, deixamos ali a teimosia agir, que possamos estar ali, ó Deus, sensível a ouvir a voz, o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque Ele está aqui para nos orientar, para nos guiar, não só na verdade, na Tua palavra, mas em todas as outras áreas, outras questões da nossa vida. Abençoe Teus filhos que vieram aqui esta noite, os que estão ali, ó Deus, através do mundo digital, assistindo na internet, na TV, que o Senhor também esteja abençoando a cada lar, cada família, que possamos, ó Deus, ter a certeza de que não é em vão quando estamos na Tua presença, porque o Senhor nos santifica, o Senhor nos enche de esperança, e o Senhor nos dá a certeza e a condição de que vale a pena triunfarmos e nos prepararmos para o Teu reino. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, em nome e por amor de Jesus. Amém, Deus.